Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biomas brasileiros. Para começar, a gente vai começar discutindo, falando ou dando a definição do que é o bioma. O bioma é definido como uma área geográfica onde se desenvolve um ecossistema relativamente uniforme, caracterizado pelo clima, solo e fisionomia da vegetação. Temos aí grandes áreas geográficas onde uma vegetação vai se estabelecer em um ambiente de solo, de clima, de índices pluviométricos semelhantes e vão desenvolver ali suas particularidades em relação a outros ambientes. Em relação à formação desses biomas, em relação à questão de riqueza de espécies, existe uma tendência de sofrer aí uma influência dos gradientes de latitudes. Você pode perguntar, mas como assim, professor? Que existe, quanto mais próxima aquele ecossistema estiver da linha do Equador, maior será a sua biodiversidade. É uma tendência na natureza. Quanto mais se aproximar da linha tropical do planeta, mais rico biologicamente será aquele ambiente. No Brasil, nós vamos ter aí a definição de 6 domínios morfoclimáticos. Antes de começar a falar em domínios morfoclimáticos, é bom deixar claro que domínios morfoclimáticos é diferente de biomas, né? Esses domínios morfoclimáticos eles foram estabelecidos pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber, e ele levou em consideração alguns critérios como clima, solo, hidrologia, vegetação e relevo para definir esses domínios morfoclimáticos. Como eu falei, domínios morfoclimáticos não confunda com biomas. Os domínios morfoclimáticos eles são mais abrangentes e os biomas estão inseridos dentro desses domínios morfoclimáticos. Nós vamos ter, por exemplo, o domínio morfoclimático amazônico, e que vai existir mais de um bioma naquela região, sendo que o bioma predominante vai ser o amazônico, e assim vai acontecer com os demais domínios morfoclimáticos no Brasil que nós vamos ver agora. Então, Aziz Absaber ele estabeleceu os principais domínios morfoclimáticos do Brasil e nomeou de domínio morfoclimático amazônico, dos cerrados, dos mares e morros, das caatingas, das araucárias, das pradarias e das faixas de transição. Essas faixas de transição também são conhecidas como os ecótonos. É aquela área que reúne características de 2 ou mais biomas. Ela faz a ligação, ela faz a transição entre um bioma e outro. E aí dentro desses domínios morfoclimáticos brasileiros, nós vamos ter o domínio morfoclimático amazônico, cujo principal bioma desse domínio é a floresta amazônica, mas é possível ainda encontrar resquícios de cerrado dentro do domínio amazônico, só que a superioridade aí é da floresta amazônica. Essa floresta amazônica ela também pode ser chamada de ileia amazônica, e ela se localiza na região norte do Brasil e parte da região centro-oeste. A média de chuva desse bioma é acima de 1.800 milímetros por ano. Ela apresenta uma temperatura média aí entre 25 e 28 graus Celsius. E a vegetação dessa área é formada por diversos estratos, ou seja, nós vamos ter áreas com árvores muito altas, que ultrapassam aí os 40, 50 metros de altura, enquanto nós vamos também ter áreas com vegetação um pouco mais baixa. Além de serem árvores extremamente altas, vão ter diâmetros também grandes. Tem árvores aí que chegam a ter 4 metros de diâmetro no seu caule. Algumas espécies que são conhecidas dessa região é a seringueira, muito explorada na retirada do látex para a produção de borracha. Outra espécie também bastante difundida no Brasil é a castanha do Pará. E uma característica dessas árvores, ou de uma parte das árvores de grande porte dessa região, elas possuírem raízes tabulares. E essas raízes vão ser úteis na sustentação dessas árvores. Elas vão
firmar, vão escorar as árvores no solo, de forma que vão dar mais sustentação a esses vegetais contra ventos e até mesmo para sustentação num solo que em algumas partes é um solo arenoso. Os principais impactos humanos no domínio amazônico é o desmatamento, a queimada e os garimpos, em especial o garimpo clandestino, que aí vai contaminar a água e o solo com metais pesados, como por exemplo chumbo, mercúrio, prata, dentre outros, além da contaminação dos próprios garimpeiros, né? Uma questão de saúde pública na Amazônia, na região do domínio amazônico. Outro domínio estabelecido por Aziz Absaber é o domínio dos mares de morros. Nesse domínio morfoclimático, o ambiente dominante é o da Mata Atlântica ou floresta pluvial também. Essa floresta ela caracteriza, ou esse bioma ele é caracterizado por ter temperaturas médias anuais variando de 23 a 24 graus Celsius. O índice pluviométrico varia aí de 1.800 milímetros a 3.600 milímetros por ano. E esse bioma ele vai localizar-se desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, aí, né, ocupando uma boa parte da região costeira. A vegetação ela pode atingir aí até 40 metros de altura, e esse bioma ele caracteriza também por ser um dos biomas mais devastados do Brasil. Estima-se que atualmente apenas 5% da vegetação original desse bioma esteja preservada hoje. E aí, entre os principais impactos humanos no domínio mares de morros, está a substituição das florestas para as plantações de cana, de café, produção de gado, né, pastagem para gado de corte e gado de leite, além da ocupação humana. A maior densidade populacional no Brasil está justamente nessas áreas onde ocorre a floresta da Mata Atlântica e, consequentemente, a pressão sobre esse bioma é maior e sua degradação também. Outro domínio que nós temos estabelecido no Brasil é o domínio das araucárias. Recebe esse nome justamente pela grande quantidade desse pinheiro, que é o pinheiro do Paraná ou araucária, que nomeia essa região. Esse bioma ele vai estar presente aí no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Ele vai apresentar principalmente dois estratos, que é o estrato arbustivo, são o estrato arbustivo composto por samambaias e o estrato arbóreo constituído pelas araucárias. A pluviometria dessa região é em torno de 1.400 milímetros por ano e a temperatura média anual é em torno de 17 graus Celsius. Os principais impactos humanos nesse bioma é a extração do xaxim das raízes de uma samambaia, de uma espécie de samambaia chamada xaxim, para produzir vasos utilizando as fibras das raízes que são vendidas em casas de plantas ornamentais. Outro ponto marcante da presença humana nesse bioma é a exploração do pinhão, e que é muito utilizado nessa região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná na alimentação. É uma questão cultural comer pinhão nessas regiões, o que acaba também tendo impacto sobre essas populações naturais de araucárias. O próximo domínio que nós vamos falar é o domínio dos cerrados. E quando a gente fala dos cerrados, é porque o cerrado ele vai apresentar aí três fisionomias, que é o campo limpo, composto ou formado principalmente por gramíneas, o campo sujo, onde vai ter aí gramíneas e também a presença de arbustos, e o cerradão, que é uma região mais mais de floresta de cerrado. Uma característica das árvores desse bioma é terem os troncos retorcidos, são árvores de médio a pequeno porte, e terem os troncos retorcidos graças a uma grande quantidade de alumínio presente no solo. Outra característica da vegetação desse ambiente é terem raízes profundas. Essas raízes vão auxiliar na captura de água durante as estações secas. É o segundo maior bioma do nosso país e ele se assemelha bastante com as savanas, que inclusive é um tipo de savana, e ele se assemelha bastante com as savanas africanas.
Essas espécies vegetais que ocupam os cerrados são espécies adaptadas ao fogo. São plantas que são resistentes ao fogo, possuem cascas grossas, possuem gemas subterrâneas, ou seja, estruturas de germinação ficam enterradas no solo, e aí quando o fogo passa, essas gemas elas conseguem germinar e dar origem a novos indivíduos. Além disso, existem espécies no cerrado que as sementes elas vão entrar no processo de germinação após a passada do fogo, a passagem do fogo. Não é um fogo demorado, é um fogo rápido, e esse fogo rápido ela dá o start inicial para que algumas sementes entrem no processo de germinação. A temperatura média no cerrado é em torno de 26 graus Celsius e a pluviometria aí varia entre 1.100 a 2.000 milímetros por ano. Os principais impactos humanos no domínio do cerrado é a substituição das florestas ou das áreas de vegetação natural para o cultivo da soja principalmente e criação do gado. Próximo domínio morfoclimático do Brasil que nós vamos falar é o domínio das pradarias, conhecidos também como pampa ou campos sulinos. Esse ambiente ele vai ocupar ali a região do Rio Grande do Sul, mas também estende-se para outros países como o Uruguai, como a Argentina. As chuvas nesse ambiente aí é em torno de 500 a 1.000 milímetros por ano. Em relação aos ambientes que nós já falamos até agora, é inferior, porém esse ambiente ele tem uma alta umidade e a evaporação lá é pouca. Então o controle aí o equilíbrio aí entre chuva e evaporação favorece uma época sempre verde e sempre com disponibilidade de água também no solo. A temperatura dessa região ela varia de 10 graus a 14 graus Celsius durante o inverno, e no verão fica em torno de 20 a 23 graus Celsius. Os impactos humanos predominantes nessa região é a agricultura, principalmente a produção de arroz e a produção de gado leiteiro. O próximo domínio morfoclimático que nós vamos falar são os domínios das caatingas. Quando a gente fala de caatinga, temos, por estarmos inseridos nela, temos aí uma grande afinidade, um grande conhecimento sobre esse bioma. Ela vai abranger 8 estados do Nordeste, mais uma porção ali norte do estado de Minas Gerais. Os índices pluviométricos aí variam de 500 a 700 milímetros por ano, porém o regime de chuvas nessa região ele é extremamente irregular. Nós temos aí registros de regiões na Paraíba, por exemplo, onde em um ano choveu 250 milímetros e poucos anos depois as chuvas ultrapassaram os 1.500 milímetros. Então é muita chuva em um ano só, e no outro ano praticamente não chove. A temperatura média desse bioma varia em torno de 24 a 26 graus Celsius, e essas plantas, as plantas dessa região, elas são adaptadas à seca. Elas vão ter reservas de água nas raízes, nos caules. Plantas como as cactáceas possuem folhas modificadas na forma de espinho, tanto para se proteger de predadores como para evitar a perda de água. Durante a estação seca, as plantas perdem as folhas para evitar também a perda de água para o ambiente. Algumas dessas plantas, por terem raízes profundas, por terem reservas de água, elas não perdem as folhas, mas utilizam suas reservas nas estações secas, como é o caso do juazeiro, do umbuzeiro. E os principais impactos humanos nas caatingas é a derrubada da floresta para fazer lenha ou carvão, as queimadas para a criação de animais, de rebanhos, e por último, mas não menos importante, é o processo de desertificação que esse bioma vem sofrendo e vem se intensificando ao longo dos anos. Dentro das áreas de transição ou dentro das áreas de ecótonos, nós temos as matas dos cocais, ou babaçoal,
como queiram chamar essa área. Ela ocupa ali uma parte do Piauí, Maranhão e Tocantins. Essas árvores são símbolos dessa região. Essa região aí ela vai ter em torno de 1.500 a 2.200 milímetros por ano, a média pluviométrica. Temperaturas também que variam entre 24 e 25 graus Celsius. E os principais impactos humanos nesse domínio é a extração extrativista, onde esse babaçu ele é explorado tanto na retirada do óleo do babaçu para fazer cosméticos, como a palha que serve na cobertura de casas e construções rurais, na produção de artesanatos. E aí nós chegamos a outra área de transição, que é o manguezal. Esse bioma é um bioma litorâneo, ele encontra-se ali próximo dos rios que desaguam no mar. É um bioma extenso, que estende-se ali pelo litoral brasileiro. É interessante que as espécies que habitam esse bioma são adaptadas à alta salinidade do solo e da água. Além desse solo ser muito salgado, esse ambiente ele forma uma lama, o que diminui o oxigênio do solo. Então as plantas desenvolvem raízes pneumatóforas, e essas raízes elas conseguem absorver o oxigênio da atmosfera. Esse ambiente também tem a característica de ser o berçário de várias aves, crustáceos, caranguejos, insetos. Enfim, é um ambiente onde muitas espécies se dirigem até lá durante o período de reprodução, inclusive espécies que muitas vezes habitam os mares. E os principais impactos humanos no manguezal é o lixo, né? O pessoal despeja aí esgotos, joga um lixo no rio, e esse rio vai levando esse lixo, depositando nos manguezais. Sim, outro exemplo, outra característica, outra adaptação, outro exemplo de adaptação dessas árvores é terem as raízes expostas. Como esse ambiente é um ambiente lamacento, essas raízes vão auxiliar essas árvores na sua sustentação, vão impedir que essa árvore tombe com o vento ou com as marés que sobem e descem nesse ambiente. Então, essas raízes são fundamentais também na sustentação dessas plantas. E outro impacto humano no manguezal é a especulação imobiliária. Como são áreas litorâneas, muitos empreendimentos tentam ocupar o ambiente que é naturalmente dos manguezais, e isso aí vai causando danos. Os animais que vivem nos manguezais vão perdendo seus habitats e causando também a extinção de algumas espécies. Outra área de transição que nós podemos falar é o Pantanal Mato-Grossense. Na verdade, o Pantanal ele é um mosaico, ele é um conjunto de vários biomas que está ali na região do Mato Grosso do Sul. É caracterizado por ser a maior planície alagável do mundo, e ela tem alta diversidade, principalmente de aves, de peixes, além de alguns répteis como serpentes e jacarés também. Jacaré do papo amarelo, jacaré-açu, são todos animais que habitam esse bioma, esse ecossistema. E os principais impactos humanos no Pantanal é a caça indiscriminada ou caça ilegal de jacarés, a pesca ilegal também, a ocupação de grandes criadores de gados, grandes rebanhos bovinos também acabam impactando nessa área, e o garimpo ilegal, que assim como na Amazônia, ele acaba contaminando o solo, contaminando a água e contaminando também os garimpeiros, se tornando uma questão de saúde pública. Então, como é que os biomas são cobrados no Enem? Nós separamos aqui algumas questões para a gente estudá-las e se familiarizar mais com os biomas em relação ao Enem. Então nós temos aqui uma questão de 2013, onde diz que o manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos, como restos de plantas e outros organismos, misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem a aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. A questão continua.
para viver em ambientes tão peculiares, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como folhas substituídas por espinhos a fim de reduzir a perda de água para o ambiente. E aí? Não, né? Quem apresenta essa característica são as espécies da caatinga. Letra B. Folhas grossas que caem em períodos frios a fim de reduzir a atividade metabólica. Também não. Algumas espécies do cerrado vão possuir folhas grossas, mas não é o caso dos manguezais de reduzir a atividade metabólica. Espécies do cerrado também vão possuir, algumas espécies vão possuir folhas grossas para resistir à questão do fogo, mas não é o caso do manguezal. Letra C. Caules modificados que armazenam água a fim de suprir as plantas em períodos de seca. Não, os manguezais vivem na água, então eles não vão ter essa preocupação aí com água, vão ter preocupação com sal na água, mas com a água em si não. Letra D. Raízes desenvolvidas que penetram profundamente no solo em busca de água. Não vão penetrar profundamente no solo em busca de água porque a água lá nos manguezais existe em abundância. Letra E. Raízes respiratórias ou pneumatóforos que afloram do solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar. Agora sim, nós achamos a resposta certa. Nós tínhamos falado anteriormente que aquelas raízes, por estarem num solo pobre em oxigênio, elas emergem, elas saem da lama e vão buscar oxigênio na atmosfera. Outra questão sobre biomas do Enem 2012 diz que a vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois, letra A, aumentam a taxa de fotossíntese das árvores, o que eleva a produção de biomassa. Não, né? Não aumenta a taxa de fotossíntese da árvore. Letra B, melhoram a sustentação das árvores no solo, que se torna arenoso nos períodos intensos de seca. Não. O que faz isso aqui são as árvores tabulares da Amazônia. Letra C, possibilita a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca. Sim, nós vimos que ela possui grandes raízes justamente para conseguirem obter água de regiões mais profundas do solo. O Enem 2014 trouxe uma questão falando sobre bioma que diz: determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados ao passar por até 9 meses de seca. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas que em algumas espécies assumem forma de espinhos. Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica ou Floresta Amazônica? Caatinga. Nós vimos que os espinhos das cactáceas são, na verdade, folhas modificadas que vão protegê-las contra predadores e contra perder água e evitar perder água para o ambiente. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e a todas e bons estudos.